Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 50 mais 1 com conteúdos diferenciados para somar ainda mais na sua vida. E eu tô aqui para apresentar para vocês, mas antes quero falar que eu tô aqui também para agradecer, porque essa missão de eu estar à frente desse podcast é realmente um presente na minha vida, porque eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês, mas também de vivenciar e conhecer pessoas incríveis que fazem muita diferença com as histórias, com a coragem e com o posicionamento na vida. Então, eu quero agradecer também à instituição financeira cooperativa Cocre, ao Depósito 23 Cosméticos, que sempre acreditando nessa plataforma de sucesso podcast. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Teixeira, que com a marca do meu tempo, 50 mais 1, compartilho o tema de hoje, que é: os olhos são o seu espelho. E quem vai explicar o porquê disso, eu estou tendo o privilégio de apresentar para vocês o querido Leandro Deva. Ele é engenheiro, mas o mais interessante de tudo isso é o que ele vai contar para nós, que de engenheiro hoje ele é iridólogo, naturopata, que com a marca do tempo dele, 40 mais 1, ele tem conhecimento incrível dessa ciência, que, gente, vocês vão ter o privilégio de entender muita coisa. Sabe aquela coisa do olhar que você realmente, às vezes, a gente fala, a pessoa não olha, não olha no olho. Isso diz muito, e diz muito a nossa história da vida através do olhar dos nossos olhos. Então, eu quero agradecer, Leandro, a presença de estar aqui com a gente, dando essa oportunidade de a gente compartilhar esse conteúdo. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para falar um pouquinho da nossa história. Perfeito, Leandro. Conta então para nós como é que você migrou de engenheiro para iridólogo, porque assim, é encantador o teu assunto. Eu tive o privilégio de conversar com você, te conhecer, fazer até uma consulta com você, que isso me encantou, todo esse poder, né, da ciência da iridologia. Como é que você navegou de engenheiro para iridólogo? É uma história longa, né? É uma história longa, mas é uma história muito enriquecedora de uma certa forma. Para mim, na verdade, quando eu era engenheiro só, né? Porque a gente nunca deixa de ser uma formação. Sim, que a gente é. E que já é muito. Exatamente. Eu sempre gostei, sempre fui muito curioso com coisas novas, né? E sempre gostei de terapias. Mas, quando meu filho, uns 4 anos atrás, teve um problema de saúde, através de um iridólogo naturopata, a gente achou um caminho de a resolução da doença dele. Pela medicina tradicional, a questão dele estava simplesmente assim: o corpo vai reagir naturalmente. E aí, pelos meios alternativos, né, pelas terapias integrativas, a gente buscou um caminho e um iridólogo naturopata achou o caminho. Tá. E para mim, a partir dali, startou uma coisa nova em mim e eu falei, poxa, agora sim é uma coisa que eu quero ser, que eu quero conhecer, que eu quero estudar. E é um estudo contínuo, né? Não é uma coisa que eu paro de uma hora para outra. Cada vez mais estou estudando, né? Uhum. E a iridologia mostra muita coisa para a gente. Bem, você tem esse fato incrível que no fim, né, teve um final feliz. Graças a Deus. E aonde que você aplica a iridologia na tua vida hoje, depois desse fato encerrado maravilhosamente bem, uhum, e na vida dos outros? Tá certo. Bom, a iridologia é um microsistema, né? Então, ele vai te mostrar muitas coisas. Na Europa, é até utilizado para diagnóstico. Mas no Brasil, até por ser uma terapia alternativa, a gente usa muito mais como uma análise, né? Por quê? Ela fala exatamente quem você é. Ela gente, mostra... eu só falo, não, porque é incrível. O Leandro, assim, gente, ele olha para você assim, o olho tem a nossa história da vida aqui, ó. Ele consegue ver até a etapa, né, que as coisas aconteceram. É
incrível, é incrível. E não é só isso, mas vai lá que eu fico ansiosa porque tem muita coisa para falar. Conta. Não, tá certo. O que acontece? A iridologia ela mostra a parte física, a parte mental e a parte emocional, né? Por origem, a iridologia na Hungria, né, através de um garoto que ele percebeu através de uma pata de uma coruja, quando ele foi tentar salvá-la, uma marca na íris dela, né? Dali ele passou a vida dele estudando isso, né? Ele começou a ver e ele acabou virando médico, né? E ele foi o primeiro iridólogo dessa sequência, né? Claro, até existem relatos do Antigo Egito em cima disso, né? Uma coisa até milenária. Mas o principal fato foi que a partir daquele momento começou a perceber que os órgãos se representavam nos olhos. Que não só a dor de estômago é porque você está nervoso, mas quando você vive um estresse, por exemplo, ele detectou que naquele momento a coruja, né, era a coruja. Exatamente. Ela estava sob efeito de estresse e tinha uma marca no olho dela. Quer dizer, os olhos dizem isso. muito. Como ela rompeu, ela acabou quebrando a pata, aquilo ali apareceu uma marca preta, né? E essa marca preta mostrou para ele que, poxa, tem alguma coisa aqui. Como que é? Ela quebrou a pata e nos olhos está aparecendo isso. Como eu até comentei com você, o microsistema, né? Então, por exemplo, o olho é um microsistema, como a mão é, o pé é, a orelha é. Como existem estimulações nesses locais, o olho você não estimula, mas você consegue visualizar. Tá. Né? E a iridologia, por essência, começou nesse sentido, vendo os órgãos. Mas aí foi evoluindo. E a microsemiótica irídea, né, que é uma derivação da iridologia, muito mais focada nas emoções, no mental, ela já trabalhou muito mais as emoções. Então aí você consegue avaliar outros fatos. Por exemplo, as suas emoções, os traumas da sua vida, a idade que aconteceu o trauma de gestação. Tudo através do olho. Tudo através dos olhos. Tudo através dos olhos. Que bacana. Tanto a íris, a pupila e a esclera. Todas elas mostram, de alguma forma, algum significado. E ela relata para a gente, né? Ela mostra. Quando eu comentei, a pupila, muitas vezes, ela está pulsando para um lado, ela está mostrando o que está precisando ser trabalhado. Então, o interessante é isso, é você visualizar a necessidade da pessoa. A pergunta sua, como isso mudou a minha vida, como isso ajuda as pessoas? Porque muitas vezes você pode ajudar a respeito de um órgão, que não é o nosso principal foco, porque a parte médica já cuida disso. Tá. Né? E se a gente vê, a gente até dá uma relatada. Olha, tá aqui, estou vendo uma questão cardíaca, vai procurar um cardiologista, não tem problema, a parte médica cuida disso. Mas a parte emocional, vamos lá, vamos focar nessa situação. O que está gerando esse desequilíbrio? Né? Por que você passou por tal situação, com tal idade, com tal fato? E aí vamos buscar isso e vamos trabalhar todos esses fatos. Perfeito. Quer dizer, gente, aquela história do corpo fala, mas é o olho, né? O olho fala, diz, grita, comunica. Muito. É muito. Eu também acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas deviam prestar um pouco mais de atenção, até para fazer com que a gente errasse menos nas escolhas. Porque se a gente entendesse um pouco mais do ser humano, né, vamos falar um pouco disso, do que isso pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, dessa questão do olhar. Uma coisa muito interessante que você falou, por exemplo, a gente pode trabalhar a fisionomia da pessoa também, que eu comentei com você, né, que também é uma das técnicas que eu trabalho, mas só o fato de você saber a cor dos olhos da pessoa, você já consegue entender aonde tem as questões físicas, as questões emocionais, a melhor alimentação para ela, tá? E tudo que você pode gerar um equilíbrio. Eu acho muito legal, por exemplo, você tem um olho hematogênico, né? Que é o olho castanho escuro. Olha, gente, vocês vão saber todos os meus segredos agora, pelo jeito. Isso não está nada combinado, tá? Vamos ver o que vem. A gente não vai jogar escancarado, não. Mas você é uma pessoa que guarda mais raiva, mais rancor. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está se relacionando com você, pode ser marido, pode ser namorado, pode ser companheiro de trabalho, já sabe como você reage. Gente, não pisa na bola comigo, hein? Olha só, sou rancorosa. Mas você é uma pessoa comunicativa, pela sua característica dos seus olhos, é comunicativa, mas também não gosta de se expressar 100% o que sente. Então, por exemplo, a pessoa sabendo disso, já ajuda muito como lidar com isso. Sim. Né? Então, aí características. Características. Isso corta caminho, porque a gente nasce, né, com características, com personalidades. Sim. E a gente, sabendo um pouco da linguagem do nosso corpo, que todo mundo tem, com certeza, são informações que facilitam
relacionamentos, escolhas. Sim, sim. E aí onde estão suas fragilidades é o que você trabalha. Né? Porque isso que é legal, você gerar uma compreensão. Da mesma forma que uma pessoa que tem o olho claro, a dificuldade de perdoar, a gente vai trabalhar as questões do perdão em cima dela. Olha só. Entendeu? Onde estão as marcas, que época que estão, qual forma de equilíbrio em cima disso, né? É todo esse o trabalho. Gente, você não sabe, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar, porque a gente não aguenta, né? A gente quer já falar, entender, saber. E não é só o Leandro, não sabe só nessa questão da iridologia, ele vai muito além. Para ele passar todo esse processo, toda essa ciência, tem questão também que a gente estava falando dos tipos sanguíneos. Sim. Conta um pouco, né, de todo esse processo, né, da iridologia, em cada personalidade, que você, pelo que eu entendo, você faz uma avaliação macro mesmo. Sim. Porque você pergunta, né, deixa eu olhar teu olho, mas que tipo de sangue que você é, quando que você nasceu. Quer dizer, não é só o olhar, o olho em si, é todo um conjunto que eu acho que é muito maior até do que a gente imagina que você entrega. Tudo são ciências, né? Tudo a gente fala, são tudo formas de trabalho. A iridologia surgiu isso, a microsemiótica já foi evoluída, por exemplo, mais na Itália, e aqui tem um cara muito top, que é o Clodoaldo Pacheco, né? Que é um mestre meu até, inclusive. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil, lá de Criciúma, Santa Catarina. E aí, tá? fala dele um pouco. Ele é fantástico. Ele é fantástico, iridólogo também? Ele é iridólogo, naturopata, fisiognomista também. Tá. Ele e o Dr. Silvano também deram um curso de fisiognomia pra gente, então facilitou bastante. Ele traz essa visão um pouco mais humana. Então, porque assim, muitas vezes quando você vê esse processo, você tem uma questão muito olhar físico. Ele fala, não, poxa vida, eu lembro que quando na primeira aula ele falou assim, ó, eu acabei de fazer uma cirurgia de vesícula, eu já tive um infarto e estou jogando aqui para vocês saberem que eu sou um ser humano. Entendeu? Então, assim, até para quebrar esse misticismo, né, do fato. Sim. E aí ele foi mostrando, foi apresentando várias situações, várias técnicas para a gente, né, que são fantásticas, né? É uma visão diferente de só ser um iridólogo. Isso eu acho fantástico. Abre mais a cabeça. E Isso. a questão dos tipos sanguíneos? Aí vamos lá, né? Por exemplo, no meu caso, eu gosto de agregar a tipagem sanguínea, não só para interpretar o ser humano, né? Porque pelos 4 tipos, cada um tem uma forma de ser. Pois é, gente, eu fiquei sabendo uma coisa aqui super curiosa, que o tipo sanguíneo é até mais importante, né? Na verdade, até não, a gente não sei avaliar a importância, do que o signo. Porque a gente fica aqui, os brasileiros, eu sou super do signo, gente, tem signo que, pelo amor de Deus, mas fica, que signo você é? Sou câncer, sou aquário, sou Áries, não sei o quê. Gente, no Japão, as pessoas para se relacionarem perguntam que tipo de sangue que é. Eu achei isso sensacional, porque eu adoro a novidade e são de pessoas inteligentes. Os japoneses são super inteligentes. Então, eu acho que a gente tem que começar a perguntar que tipo de sangue é. E o Leandro vai explicar o porquê disso e dessas características serem diferentes. Na Ásia, na Coreia e no Japão especificamente, eles têm essa visão um pouquinho mais, vamos dizer assim, do lado sentimental da pessoa mesmo, do ser, pelo sangue, né? Aqui no Brasil já tem esses estudos, na verdade é um estudo americano, né? Do Dr. Peter D'Amato, exatamente. Ele apresentou toda a parte funcional no sentido da alimentação. E aí foi se estudando, foi achando outras formas, né? E foi estudando o ser, cada pessoa como ela é, né? E na Ásia acabou se estudando isso. Eles dão muito mais valor para tipagem sanguínea do que realmente para signos, né? Porque são personalidades diferentes totalmente, mesmo. Totalmente. Sim, bem definidas. Totalmente. Existem alguns estudos, tem a doutora Emília Pinheiro, daqui do Brasil mesmo em si, que ela está estudando algumas fusões. Por exemplo, o cara que é O com o B, né? Mas o filho é B, ele é um BO, então ele tem um pouco desse BO, lado, um pouco daquele. BO sai fora. Eu seria BO no caso. Né? Mas eu acho legal, mais ou menos por uma lógica da seguinte forma: o O, ele é um caçador. Tá. Então ele tem aquele lado, que no caso é você, né? Que a gente fez até a analogia, que ele tem a sangria desatada, ele quer fazer acontecer. O B, ele é mais um nômade, né? Então ele tem mais uma pega assim de trabalhar mais sozinho, ele tem um lado mais individualista, né? O A é o agricultor, então ele tem muito mais aquele lance de trabalhar em conjunto, sementinha, 1 a 1, né? Vamos dividir. E o AB, né? Ele é o, vamos dizer assim, o enigma, né? Então, porque o geminiano do signo dos astros. mais ou menos. Porque tem hora que ele é A e tem hora que ele é B. Então tem hora que ele precisa trabalhar em conjunto, tem hora que ele precisa do momento dele.
mas é uma pessoa normalmente carismática, sonhadora, né? Que E legal. visionária, né? E falam que é o sangue de Jesus Cristo. Ah, É que uma boa bacana. identificação que eu acho legal. Porque que tem as muito a pessoas ver com a gostam. característica dele, da história de vida Sim, dele. sim. É o último sangue, né? É o último sangue que saiu. Então é o sangue mais novo, mais atualizado, né? Vamos dizer assim. E essa miscigenação é muito característica do Brasil, de ter vários, que nem aqui, porque eu achei que isso fosse no mundo inteiro. E você me falou que não, que essa miscigenação desse jeito é mais no Brasil, que no Japão são quantos tipos de sangue praticamente? Na verdade, os 4 tipos de sangue, Sim, né? mas assim- No Brasil, a gente tem vou fazer mais ou menos uma estimativa ali de 45%, 42%, acho que mais ou menos isso, 42% A, 8% B e o AB 2%, alguma coisa assim, né? Então, assim, é bem pouco a proporção de B e AB. Então, a maioria aqui é O ou A, entendeu? Tá. Então, até eu brinco que é o carnívoro ou vegetariano, né? Ele não tem, tem essa analogia. Mas o lado emocional é aquele que vai para a guerra, aquele cara que vai caçar e aquele que fica cultivando. E na Ásia, como você fez essa analogia, se prevalece mais de A, né? E aí eu fiz aquela brincadeira Sim. com você, né? Que as mulheres A têm muito medo do B, porque lá não tem muito O, não tem a característica do O, né? Porque o B é mais namorador, tem todo esse ciclo, né? Então elas fogem, gente. As mulheres japonesas fogem quando elas descobrem que os homens são tipo B. Olha que Elas procuram os ABs. coisa mais curiosa que a gente está compartilhando. Eu achei isso sensacional. Elas procuram os ABs ou os As, né, que são mais na energia delas, mais facilidade de ter contato com elas, vamos dizer assim, né? São características que vão ao encontro da característica do que elas acham que elas vão ser felizes, né? Exatamente. Então, muito legal. Muito, muito bom. Mas, Leandro, continua só essa questão agora que eu sei que, né, a gente navega por vários aspectos que, imagina, um podcast é pouco para nós. Mas você caminha na questão da ressonância, né? Temos a biorressonância. Que eu também achei incrível todo esse trabalho, que você consegue fazer um raio-x, uma análise. Isso. O que acontece é o seguinte, a gente faz pela iridologia, a gente já consegue ver tanto a parte física como emocional. E a gente tem um aparelho de biorressonância quântica, que ela tem a finalidade de visualizar a ressonância do corpo. Então, é um estudo de física quântica para ver a funcionabilidade dos órgãos através dessa função de ressonância. Então, ele consegue mostrar a funcionalidade dos órgãos, mas o que é mais legal, que eu acho que até mostrei para você, Sim. principalmente a carência de vitaminas e minerais. Nesse momento de pandemia, eu acho que é uma coisa muito interessante, principalmente você vê que está com a vitamina C, vitamina D e o zinco baixo, é muito interessante para você saber. Todos devem suprir, claro, todos. E é muito rápido, de resultado na hora. Assim, Sim, 1 minutinho. Não, é 1 minuto e realmente vai ao encontro do que você está vivendo. O que o Leandro falou, estou aqui validando que o que ele falou, Cris, você tem muita cãibra, né? E eu tenho realmente muita cãibra, foi lá, deu falta de potássio. Falta de potássio. Então, isso aqui eu jamais imaginei que eu tinha falta de potássio. Então, Sim. assim, sensacional, mas por favor, continue. Eu acho que a principal finalidade é entender as carências do corpo. Na grande maioria, quando você está com os minerais, com as vitaminas do corpo adequadas e você está com a alimentação adequada, o seu corpo volta a funcionar naturalmente, né? Então, a gente vê os gargalos, onde está a maior fragilidade, né? Então, até por uma análise de medicina chinesa, de ver qual que é o órgão que tem maior dificuldade, né? A gente consegue realinhar. Tá. E aí, como eu falei para você tem um olho escuro, né? A fragilidade normalmente de quem tem um olho escuro tem o lado digestório, mas é mais circulação, fígado e coração. Sim. Então aí você olha ali com um ângulo já diferente para aqueles locais, vê quais são as vitaminas e os minerais e a gente busca o equilíbrio. E as formas de tratamento, Leandro? Perfeito. Porque como é que a gente trata ou bloqueia ou desbloqueia as questões emocionais? Porque eu acredito que, pelo que eu percebi, e o feedback que eu tive, que foi muito interessante, que a gente consegue resolver questões emocionais e fisiológicas. Perfeito. Então, a primeira forma de tratar é você saber o que você põe na sua mesa para você comer. Correto? Então, até não só pelo tipo sanguíneo a gente determina a nossa alimentação, mas pelos olhos
pela sua carência, pela sua dificuldade e pela sua fragilidade, você também já sabe quais são as suas dificuldades. Então, por exemplo, você não pode metabolizar muita gordura, né? Por mais que você seja um sangue O, seu olho escuro tem mais dificuldade de metabolizar gordura. Então, eu tenho que prestar atenção nesses dois ângulos. Aí eu te dou uma direção, não é um papel de nutricionista, mas eu te dou um conhecimento a respeito disso, que é o primeiro passo. Tá? Perfeito. Segundo passo, a gente pode tratar com fitoterapia, né? Com alguns fitos que podem equilibrar os seus órgãos, repor minerais, né? E principalmente a terapia flor de íris, que eu adoro, sou apaixonado por ela, que é do professor Clodoaldo Pacheco, até inclusive, que ele tem os minerais, ele tem as suplementações muito direcionadas às suas fragilidades por localidade do seu corpo, né? E se você toma remédio alopático, atrapalha o resultado da homeopatia? Não atrapalha. Não é homeopatia, né? É fitoterapia. Não, isso. Desculpa, eu me confundo um alopatia, pouco. né? Alopatia, você Alopatia está falando da medicação convencional. Exatamente. Por exemplo, se eu tomo algum remédio de alopatia, estou com dor de cabeça, para quem toma hormônio, para quem toma pílula, você pegar e tomar um fitoterápico junto... Não atrapalha em nada, não atrapalha. O organismo entende as diferenças. Se eu falar para você assim, toma um chá de erva doce para você melhorar a sua digestão, melhorar a sua situação de gases, tem como afetar um tratamento alopático? Não. Então, a ideia nossa é sempre ajudar uma forma de agregar e nunca retirar o que você já está tendo, principalmente que você tem um médico que já está direcionando você. Exato, que a gente gosta também, eu acho importante deixar bem claro, gente, que isso é uma ciência que ela vai ao encontro da medicina, não vai contra a medicina. É terapia integrativa. Exato. Terapia integrativa é para integrar, para aumentar e para agregar. Exato. Então, a gente está num momento de pandemia, que nem eu já falei um momento atrás. Nesse momento, todo mundo tem que adquirir conhecimentos, né? Então, esses conhecimentos vão ajudar a salvar vidas, né? Então, conhecer... poxa vida, antigamente falava só que uma vitamina C que aumentava a imunidade. Não, uma boa alimentação aumenta a imunidade, uma quantidade de frutas alimenta a imunidade. Também fiz uma entrevista muito bacana que o que aumenta a imunidade é o sono. Total, né? total. A quantidade de hormônios que você libera dormindo, né, vai te beneficiar de várias formas, né? Então, voltando a falar a respeito da forma de tratamento, ele trata muitas localidades, principalmente quando você tem cargas de medo, cargas de dificuldade de ter liberdade, né? Problemas hormonais mentais. Então, ele tem 3 derivações, que é o Master, o Portal do Tempo e o Proteção e Equilíbrio, que equilibra todos os ângulos do seu corpo, só de uma forma de floral e oligomineral. Então, assim, tem várias formas da gente tratar. Tem também uma acupuntura alemã, que chama Biokybernetic, tá? Que ela também gera alguns desbloqueios no corpo e reinicia o seu corpo como um restart, tá? Como assim? Exatamente. Então, restart em que sentido? Sem perfuração, tá? É como você fizesse um reset no seu corpo. Você tirasse aquelas informações relacionadas ao lado emocional, né? E automaticamente que você não lê aquele problema, automaticamente você não sente mais dores. Como tira isso, gente? Com microestimulações. Acupressura. Tipo acupuntura? Sim, mas sem perfuração. É uma ponteira metálica. E você faz isso? Isso. Então, assim, a gente tem todos os ângulos para tratar de todas as formas integrativas, todas as formas que a gente consiga somar com a parte da medicina tradicional e que não afete nada negativamente. Que nem o psicólogo, o terapeuta. Um medica e o outro tem outra forma de tratar. Exato. Que também tem a parte fitoterápica, né? A parte de conversar. Isso. Se complementa maravilhosamente bem, né? Com certeza, com certeza. E muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão com muito receio e medo de sair de casa. Né? Então, por exemplo, uma técnica dessa, claro que a gente tem muito mais o hábito de chegar e tirar uma foto, né? Mas até nessa pandemia, muitas vezes a gente está atendendo até online. A gente tira uma foto e a gente vai dialogando com a pessoa terapeuticamente também, online também. Então, a gente está achando formas para tratar as pessoas, principalmente que está uma carga muito grande de depressão e pânico. Né? Então, a gente está achando formas e caminhos para equilibrar as pessoas por onde elas estiverem. Leandro, tirando a foto do olho, que eu achei incrível, né? Aquela foto que você tirou do meu olho, que a gente nem sabe se olha e fala, jura, esse é meu olho? Porque a gente não consegue enxergar o olho da forma como a foto faz. Dentro desse mapeamento, assim, me conta um pouco, né? Através, são as sombras, só a pupila.
Porque é tão curioso, mas é tão abstrato para quem está nos ouvindo. Eu vivenciei essa experiência, fiquei encantada, levanto essa bandeira e acho o máximo. Mas tem muitas pessoas que às vezes, né, não conseguem ir tão longe, estão ouvindo, não conseguem entender. Né? E exatamente, né, a linha do tempo. Isso. Bom, se ficasse aqui eu ia falar, acho que umas horas e horas, mas basicamente o que a gente consegue ver é a constituição do olho, tá? A constituição, a cor, né, no caso, automaticamente que você consegue, lembra que eu comentei com você das cores básicas, né, que a gente já consegue ter uma noção física e emocional. A constituição joga na cara exatamente quem você é, literalmente, entendeu? Então a gente pode ver várias lacunas, que são pessoas mais emotivas, pode pegar várias psoras que parece pinta nos olhos, que você vai ver que é uma pessoa muito mais dura, mais pau é pau, pedra é pedra, né? Você pode ver alguns raios solares, que são alguns riscos, que você às vezes olha a pessoa e a pessoa é o famoso eu caso ou compro uma bicicleta, né? Então assim você consegue vários sentidos. E para a gente ver o trauma, basicamente a gente vê o olho que nem um relógio. E aí, em cima disso, a gente vai vendo os sinais que aparecem. Porque tem a linha do tempo no olho? Tem a linha do tempo. Lembra que eu falei que é um microsistema? E esse Sim. microsistema vai apresentar para a gente vários detalhes e várias etapas do seu olho. Veja, eu vejo uma marca e vejo uma dificuldade de coloração. Eu já vejo que aquela marca se provocou alguma coisa muito mais séria. E eu também... Como você alivia o trauma dessa coisa mais séria? Daí. Tem várias formas. Mas não, é só um exemplo, porque assim, que todo mundo tem um monte de trauma, que tem dificuldade na vida, tem, e é só mais, né, os desafios. Mas aí, Laura, pra gente, né, fazer a coisa didática, detectou ali que com 25 anos houve um trauma, ou com 10 anos houve um trauma. Até você tratar, você vai tratar o emocional. Tem várias formas, Cris, mas o primeiro caminho é tornar conhecedora a pessoa daquele problema e para ela ressignificar. Isso ela já lê só pelo fato dela ter conhecimento. De aceitar também. Primeiro fato. Porque às vezes ela tem, mas não lidou com aquilo ainda, né? Isso. Segundo, porque assim, lembra que eu falei que até pela acupuntura alemã, pela Biokybernetik, quando você toma conhecimento, você faz o fato e você limpa, automaticamente tira aquela dor. Sim. Então é mais ou menos como se reiniciasse um processo. Primeiro fato é isso. Pela própria microsemiótica irídia, a gente tem como fosse uma constelação familiar pela costa da pessoa, onde você coloca algumas esferas de prata e o corpo relê aquele processo de uma forma diferente, tá? Então é como fosse um processo de libertação naquele processo, tá? Tem essas formas, tem formas interligadas aos florais. Equilibrando o físico, automaticamente você equilibra também o emocional com fitoterapia, porque a fitoterapia não trata normalmente só o físico, entendeu? Então tem várias formas, né? Então a natureza ela é muito sábia, né? Sem então dúvida, tá tudo lá. Né? Você percebe, você fala assim, poxa vida, eu tomo um chá de camomila e eu tomo um chá de erva doce, os dois me acalmam. Sim, os dois te acalmam, mas um desinflama o intestino, o outro tira gases. Então, cada um tem uma forma e uma sabedoria para você trazer, e a planta traz a sabedoria para você. E a questão das características das pessoas. Como que... Assim, agora vamos um pouco, gente, para curiosidades. Se uma pessoa usa droga, você sabe dizer? Olha, é assim... Não na hora que, de repente, o drogado acabou de fazer uma coisa que não deve, tá ali sobre o efeito. Lógico que todo mundo vê. Mas sem estar sobre o efeito, o olhar da pessoa dependente química de bebida ou de qualquer tipo de droga, né, que tem hoje infinitos tipos, você consegue detectar? Ela apresenta sinais que dão a possibilidade de mostrar isso pra gente. Eu já atendi uma pessoa que ela virou para mim, entrou no consultório, ela tinha as psoras, que eu comentei com você, que é uma pessoa pau é pau, pedra é pedra, então assim, ela não acreditava nada do que eu estava falando, ela estava ali talvez porque a mulher dele tinha, né, que era um rapaz, né? Cético. E eu virei para ele falou assim, qual que é o meu problema? E ali eu não vou falar o como, mas eu consegui visualizar, né, que ele já usou ou usa alguma coisa que se mantém.
E aí eu falei para ele falou, poxa, ganhei sua confiança. Aliás, você ganhou minha confiança, né? E a partir desse momento ficou muito mais fácil da gente dialogar, né? Então, mostra sim alguns indicadores. Se falar para você que 100% crava, não crava. Claro, porque não é um exame que sai um relatório, mas você consegue gerar algumas interpretações. E existe alguma palestra, alguma coisa que possa se fazer para ajudar as pessoas a contribuir nesse entendimento de... Não sei como é que vocês enxergam isso, ou não precisa se aprofundar no estudo e tal, mas, de repente, criar algum conteúdo que ensine as pessoas a entenderem melhor o outro. Eu com mais 2 ou 3 terapeutas amigos nossos, a gente está montando uma plataforma para cursos. E a gente vai fazer a iridologia básica, né? Um conhecimento básico, ou para pessoas da saúde, tem alguns também que são para mais leigos. Que é bacana, porque a gente também pode passar algumas coisas. Por exemplo, eu seria uma que adoro aprender, mas uma coisa mais didática, para o dia a dia. Sabe, coisas básicas. Gente, tem coisas básicas que vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o assunto, mas que todo mundo precisava saber. Então, e saber um pouco entender o olhar das pessoas, parece que, nossa, mas eu olho, já percebo. Não, tem algumas situações que realmente são técnicas direcionadas. Como a gente aprender... Eu fiz administração, mas tem pessoas que são pessoas da área da saúde, por exemplo, que se formou com um dentista e que falam, gente, eu não tive uma aula de gestão de empreendedorismo na faculdade inteira. Aí a pessoa vai abrir uma clínica, não sabe contratar uma secretária ou fazer uma gestão, porque você está crescendo sua clínica, você virou uma empresa. Concordo. E não tem uma alma santa para ensinar, de repente... Hoje em dia, lógico, tem acesso a tudo. Mas no passado, não tinha uma alma santa para ensinar um dentista, abrir uma clínica, um médico. E era um caos. Como ainda eu conheço muitos que têm muita dificuldade de gestão, quando não um consultório, que tem uma secretária e tal, que queira abrir um hospital, abrir uma clínica maior. E tem coisas que eu acho que vale muito a gente levantar essa bandeira de fazer com que as pessoas entendam mais o ser humano. Conhecimento básico do humano... A gente vive em sociedade, né? Então, primeira coisa, a gente tem que conhecer as pessoas, né? E eu acho isso válido, como também acho muito válido as pessoas terem básicos conhecimentos de saúde. Sim. Né? Não ficar só aguardando de um fato. Vamos lá, já trabalhei na área hospitalar. 80% das pessoas que vão para o hospital não tinham que estar lá. Então, se você tivesse conhecimento básico de algumas coisas, facilitaria muito. Lembra que eu falei do chazinho? Sim. Entendeu? Por isso que a gente fala da naturopatia. A naturopatia traz coisas básicas, que vai te ajudar em vários sentidos. Então, a questão principal é você ter autoconhecimento. E eu concordo com você. Conhecer o ser humano é mais do que necessário. Concordo. Bacana. Bom, conversa incrível. Que seja a primeira de muitas dentro do universo do podcast, como o universo de mídia digital, mídia impressa. Você já está conectado conosco. Agradeço muito seu conteúdo. Gostaria muito que você deixasse uma frase aqui para o pessoal, dentro da sua experiência, uma frase para as pessoas refletirem, guardarem para sempre. Eu acho que vai somar muito em todos os ouvintes aqui do podcast 50+1. Maravilha. Seria clichê ou não, mas os olhos são os espelhos da alma. Os olhos são as janelas da alma. Perfeito, concordo. Parabéns mais uma vez. Gratidão. Pessoal, até o próximo podcast. Muito bom ter vocês aqui. Um beijo e até a próxima. Cocre apresenta 50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.